A leitura aumenta a habilidade de pensamento crítico, a concentração, reduz o estresse, estimula a mente, desenvolve a memória, aumenta o conhecimento e expande o vocabulário. No vídeo de hoje eu quero incentivar você a fazer a leitura da obra A Vida Intelectual, do filósofo e teólogo francês Sertillanges, publicado pela editora Realizações. Olá, eu sou o professor Alan, advogado, coordenador e autor dos livros Direito das Novas Tecnologias, publicado pela editora Revista dos Tribunais, e Startups e Inovação, Direito no Empreendedorismo, publicado pela editora Manoli. Eu recomendo a obra A Vida Intelectual como um livro imprescindível para quem quer iniciar uma vida de estudos e trilhar um destino intelectual, seja você da área do direito ou não. É um livro monumental e paradigmático. Você não será a mesma pessoa depois dessa leitura. Logo de início, a obra nos desafia a alcançarmos a disciplina necessária para os estudos. Segundo o autor, o que vale acima de tudo é o querer, um querer profundo. Como teólogo, Sertillanges destacou as virtudes de um intelectual cristão, mas também deixou muito claro que não restringiria o campo da pesquisa intelectual ao estudo exclusivamente religioso. Com muita frequência, o autor assinala que o intelectual é um consagrado, e daí o chamamento ao recolhimento e à dedicação, como não poderia deixar de ser, nos salta aos olhos a viabilidade de uma vida intelectual fundada num trabalho com duração de 2 horas por dia. Esse tempo de concentração, segundo o autor, não deixa de requerer do estudioso a compreensão do dever de uma consagração da vida inteira. Mais ainda, segundo Sertillanges, o intelectual deve ser intelectual o tempo todo. Algo muito interessante no livro é o fato do autor ter assinalado algumas questões sobre a ininteligência. Para isso, ele elencou alguns inimigos do saber, como, por exemplo, a preguiça, o orgulho, a inveja. Contra esses obstáculos, o autor faz referência a Santo Tomás, que recomendava ao intelectual abraçar a pureza de consciência, do mesmo modo que Jesus afirmou que bem-aventurados são os puros de coração. Também me chamou muita atenção o fato de Sertillanges estabelecer a virtude do homem de estudo. Segundo ele, é a estudiosidade. Mais uma vez, o autor lança a mão de Santo Tomás para nos lembrar que a estudiosidade é a categoria da temperança moderadora, ou seja, o saber deve temperar as nossas vidas, adaptando circunstâncias e outras obrigações. Ainda que insistentemente o autor recomende ao estudioso que esteja centrado no trabalho, Sertillanges nos alerta para que não se estude tanto que não mais se pratique o recolhimento, a oração, a leitura da palavra sagrada e que não nos descuidemos do hóspede interior. Afinal, e aqui eu concordo plenamente com o autor, um rio pode fluir se sua fonte secar. A disciplina do corpo também é motivo de uma extensa explanação do autor, porque o pensamento é fruto de fenômenos fisiológicos. Ninguém pensa sem ter uma boa saúde. A partir daí, o autor recomenda cuidados com a alimentação, com o sono e com o corpo, todos componentes fundamentais em prol do pensamento. Importantíssima a recomendação do autor para que tenhamos sempre à mão um bloco de anotações. Com frequência, o estudioso pode ter clarões, mesmo à noite, e é importante conservá-los. O livro A Vida Intelectual foi escrito em 1920, e nesse contexto, Sertillanges recomenda ao intelectual que fuja das conversas vazias, das visitas inúteis, que limite a correspondência aos estritamente necessário e amordace os jornais. Em plena era da informação, rodeados por tecnologias, penso que podemos transportar as orientações do autor para o cenário dos aplicativos como Facebook, WhatsApp e tantos outros. Aos que pretendem ter uma vida intelectual séria, o autor alerta: não imitem aqueles que permanecem por longo tempo à escrivaninha, mas com uma concentração relapsa. E ele afirma de maneira contundente, incisiva mesmo:
façam alguma coisa ou então não façam nada. O que decidirem fazer, façam fervorosamente, com potência máxima. Nessa conjuntura, me impactou demais a frase em que o autor sustenta: o trabalho pela metade é um descanso pela metade, e isso não beneficia nem o descanso nem o estudo. Finalmente, destaco os valiosos apontamentos de Sertilanges sobre a leitura. Para ele, a leitura é um meio universal de aprender. Portanto, saber ler é uma necessidade primordial para um homem de estudo. Entretanto, ele nos incentiva a realizarmos uma leitura inteligente, organizada, porque desordenada ela entorpece o espírito. O autor distinguiu 4 espécies de leitura. A primeira, a leitura para a formação e ser alguém. São leituras chamadas fundamentais. Em segundo lugar, ele aponta a leitura em vistas de uma tarefa. São as chamadas leituras ocasionais. Em terceiro, a leitura como um treinamento para o trabalho e para o bem. São edificantes ou de treinamento. E por último, em quarto, a leitura para distração, ou aquelas leituras relaxantes, sendo que cada uma possui exigências particulares. Muito mais se poderia falar dessa obra. Aprendi com o autor que o estudo é um ato de vida. Se quisermos verdadeiramente nos dedicarmos a ele, devemos dar tudo de nós e não permitirmos que nada nesse mundo possa nos fazer desistir. A você que me acompanhou até aqui, eu deixo a minha palavra de incentivo. A vida intelectual é austera, dura, requer pesadas obrigações, como bem ressalta o autor, mas também oferece compensações generosas, como foi o caso da leitura dessa obra. Uma obra densa, um livro em que Sertilanges expõe pensamentos bem concatenados e que nos proporcionam horas e dias preciosos. Boas leituras, um abraço e até o nosso próximo vídeo.